Bom, então boa noite a todas e todos novamente. A gente está no mais uma edição aqui, mais um encontro nosso do São Paulo Trabalhista e mais uma oportunidade para a gente debater São Paulo, para a gente discutir a cidade. E hoje, em especial, a gente vai discutir políticas públicas para as mulheres, né? Um tema fundamental, considerando não só, né, toda a estrutura histórica, infelizmente, patriarcalista, misógina, enfim, que o Brasil tem, que São Paulo tem, e que faz a gente pensar como que o Estado foi, de fato, construído, sempre pensando políticas também dentro dessa lógica patriarcal, né? Aliás, para nós que somos de um partido trabalhista, é preciso lembrar que muitas vezes o trabalho sempre foi visto como uma atividade masculina, né? E não considerando as mulheres, o que é um erro histórico grave, principalmente quando a gente sabe que são muitas companheiras trabalhadoras, a maioria da população, né? Aliás, a maioria da população é mulher e negra, né? Então, hoje quem vai comandar os trabalhos aqui, como eu estava dizendo, estava brincando inicialmente, é a nossa companheira Bárbara e a Letícia, que vai fazer a apresentação, né? Que são aí da AMT. Então, enfim, queria saudar a todos vocês. Boa noite especial aí para o nosso presidente Antônio Neto. E é isso, pessoal. Então, uma boa noite de boa reunião e boa discussão para a gente. É isso. Legal, Paulo. Muito obrigada. Então, vou fazer a condução e mediação aqui, mas quem vai ter a palavra é a Letícia já. Peço já até desculpas antecipadas se minha internet estiver um pouquinho ruim, talvez daqui a pouco eu tire a câmera, que hoje ela está um pouco instável. Mas queria começar agradecendo todas as companheiras e companheiros que estão aqui com a gente hoje, né, na 5ª edição da São Paulo Trabalhista, para a gente apresentar, né, aqui mais um dos GTs, o GT de Mulheres, que a Letícia coordenou junto com a MT, mas queria reforçar que também é um esforço de várias outras mulheres que fazem parte da MT, ou que também deram sugestões, assim como os outros GTs se organizaram coletivamente, esse esforço também é coletivo, mas com grande mérito aqui da Letícia de ter feito essa orquestração para que as propostas fossem enviadas aí a tempo para a gente, da Fundação Leonel Brizola. Agradeço, Antônio Neto, nosso presidente, por estar aqui acompanhando, e acho que o tema de hoje, como de qualquer outro GT, é fundamental, mas aqui, né, como mulher, e por isso que eu e o Paulo combinamos aí de fazer essa mediação, acho que queria reforçar, né, a gente fala dessa desigualdade de gênero na política, e a gente conhece bastante os dados sobre a desigualdade na representação simbólica, né, então a gente tem aí no nosso país, de modo geral, 20% de representação feminina na política, e a gente falou da representação simbólica, que é a gente ter a mulher, de fato, no espaço de poder ali, sendo parlamentar ou chefe do executivo. Mas é importante a gente falar da representação também substantiva, né? Quando a gente tem mulher ocupando esses espaços, a gente pode ter, né, digo pode porque, claro que não é certeza, mas a gente pode ter, sim, as mulheres se preocupando com políticas públicas para as mulheres, né? Então, quando a gente traz aqui, acho que não é uma exclusividade das mulheres em cargos de poder, né, de liderança, trazerem esse tema, mas é importante a gente reforçar, como também representante aqui da Ação da Mulher Trabalhista, a importância da gente eleger mais mulheres para que a gente não tenha apenas a representação simbólica, mas uma representação substantiva, e que a gente possa levar todas essas propostas que a gente está apresentando aqui hoje, discutindo, né, para, de fato, os espaços de tomada de decisão. Mas acho que o convite que quero deixar é para que todos que são aqui pré-candidatos ou pré-candidatas se apropriem desse material, como de todo o programa de governo, para que possa usar também essas propostas na construção dos seus programas, dos seus projetos para a candidatura, e se tudo der certo, para os nossos mandatos parlamentares aí na cidade de São Paulo. Esse é o convite que eu faço. Queria, então, passar para a Letícia, como eu disse, que foi quem orquestrou, acho que a maior parte aqui conhece muito bem, né? A Letícia é a presidenta aí da Ação da Mulher Trabalhista na capital, mas só uma breve apresentação. A Letícia, ela é técnica em administração de empresas, graduada em Direito,
militante da causa feminina antirracista no movimento Educafro, perdão, e ela é vice-presidente também no nosso diretório, né? Então, dito isso, Letícia, te passo a palavra só com uma última ressalva importante sobre o formato aqui da nossa apresentação, que o Paulo vem conduzindo aí nos últimos 4 encontros, mas para quem não esteve presente, trago aqui. Então, a Letícia ela vai fazer uma apresentação aí de até 45 minutos, né, contextualizando o tema e trazendo aí as diretrizes que foram mapeadas na construção do Programa de Governo de Políticas Públicas para as Mulheres, e na sequência a gente vai fazer as perguntas para ela, mas peço encarecidamente para que as perguntas sejam feitas pelo chat, então eu vou ficar aqui na função de guardia do tempo, e também coletando essas perguntas enviadas aqui no chat para fazer para a Letícia. No momento, a gente pode fazer 1, 2, 3 rodadas de pergunta após a fala dela, e vi que tem aqui outras companheiras da MT, Diana, Pri, Yara, não vi se tem mais. Se quiserem também, no final, complementar, né, e ajudar nas respostas, como disse, acho que essa construção foi coletiva e vai ser gostoso também poder ouvi-las. É isso, te passo a palavra, Letícia. Se você quiser compartilhar, eu não sei se você fez uma apresentação, que você quer compartilhar aqui a tela. Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu vou compartilhar a tela sim, mas antes de compartilhar, quero só agradecer pelo convite, pela oportunidade, pela construção, né? Eu agradeço a bela apresentação da Bárbara. A Bárbara é uma das companheiras que está aí fortalecendo a MT da capital. Eu acho que é muito importante. Esse documento, de fato, foi feito a várias mãos, né? Então, inicialmente, nós tínhamos uma provisória da MT que construiu esse documento inicial, e depois ele foi ajustado, então, para esse último formato, que já entra, então, as novas companheiras que estão aqui presentes, que eu saúdo com muito carinho e respeito, que é a Bárbara, Yara, Cristina, Ana Paula, Diana e a Priscila. Então, hoje, como foi uma apresentação proposta muito rápida, a gente não conseguiu trazer todas, mas esperamos que da próxima vez todas estejam aqui falando, discutindo, mas a gente vai abrir para esse espaço de respostas também, essa participação, porque é isso, né, o documento, ele, de fato, foi feito e foi construído pela mão de várias mulheres, e eu agradeço, né. Antes de mais nada, é importante falar da MT, né, todo mundo da MT, a MT, não sei se todos aqui conhecem, mas a MT é a Ação da Mulher Trabalhista, o órgão do partido de mulheres e para mulheres. Então, o PT, ele também tem essa honra de ter um organismo dentro do partido que é organizado e feito de mulheres para mulheres. Esse órgão, ele tem um histórico desde 1981, e isso também é um dos pontos mais positivos dentro da construção do partido, porque, de fato, nós também somos o partido que está proposto e aberto para essa construção da pauta de gênero, né? Claro que dentro dessa nossa proposta faltam algumas questões, então, na questão de mulheres bissexuais, transexuais, a gente não conseguiu trazer isso com maior magnitude, mas nós também vamos buscar aprofundar todas essas questões, porque isso é muito importante para buscar essa ampliação e buscar esse alcance de todas as mulheres. Dito isso, eu agradeço a oportunidade, espero que eu consiga, então, passar tudo o que a gente conseguiu fazer nesse tempo. Agradeço a oportunidade, a disposição também do pessoal do diretório, como o Paulo, que esteve aí carregando essa condução e essa parceria, né, de apoio, o Alessandro também, que fez isso muito bem, o próprio Leandro, enfim, o André, Neto também, que está sempre na construção, o Jean, enfim, todos, eu acho que é muito importante saudar, porque isso é um trabalho, de fato, coletivo, mas quando a gente trata dessa questão de construção, de fato, então, foi feito pelas mulheres e pelas mulheres. E, então, iniciando essa apresentação, vou colocar aqui os slides. Eles estão bem objetivos, estão trazendo essa parte mesmo da construção da proposta. Vocês estão conseguindo ver na tela? Ainda não aparece aqui. Ainda não apareceu. Deixa eu tentar aqui mais uma vez.
Vou colocar aqui na tela para... Agora foi? Ainda não. Ainda não, Lê. Deixa eu ver aqui. Bárbara, você consegue colocar no seu? Será? Agora vai. Para mim aparece que a apresentação... Já tá a tua tela. Tá a tua tela aí, Letícia. Agora foi, Letícia. Só Sua colocar tela está a apresentação. compartilhada. Isso, agora só... Agora é só você. Aí. Isso. Aí. Agora vem aqui embaixo. Isso aí. Isso. Perfeito. Então, bora lá. O nosso tema, então, é Políticas para as Mulheres de São Paulo. Essa foi a nossa contribuição. Júlia, vai. Vou só pedir para todo mundo deixar o microfone aqui no mudo. Quer ver? Pronto, vamos lá. Então, bora lá. Então, o tema é Política para as Mulheres de São Paulo. Essa construção, então, foi feita pela AMT, Ação da Mulher Trabalhista, como eu bem expliquei no início. E uma das coisas também que é importante trazer aqui para vocês, que nós da AMT também temos princípios, né? E os 4 princípios da AMT é a questão do trabalhista, nacionalista, feminista, socialista e internacionalista. E isso tudo, então, agrega também para que a gente possa fazer essa construção, né, e essas propostas norteadas dentro dessas propostas de princípios que a Ação da Mulher Trabalhista carrega. O nosso lema é Por uma São Paulo para Elas, e aí eu vou explicar a importância, né, desse slogan, dessa construção, voltado para a questão de mulheres. Deixa eu passar para cá. Essa parte da introdução, então, do documento, a gente coloca essa questão da desigualdade de gênero, né, que ela permeia por todos os segmentos da sociedade brasileira. E que a gente sabe que, apesar dos poucos avanços que a gente teve ao longo dos anos, ainda muita coisa precisa ser melhorada. E aí, quando eu digo muita coisa, eu trago para vocês questão mesmo de dados, onde apontam o quanto a gente precisa melhorar. Nós, mulheres, aqui na cidade de São Paulo, representamos 51% da população. E quando esse número passa pelo recorte de gênero, de raça, desculpa, nós, mulheres negras, somos 27%. E esse número tem os seus desafios, porque nós somos a maioria da população, mas somos uma das populações que mais sofrem violências e que mais perdem direitos, né, que os direitos são menos respeitados, que a presença e a vida são menos respeitadas. E aí, dentro desse contexto, a proposta desse documento, nós estamos fazendo aqui hoje, apresentando, é criar e buscar fomentar uma cidade que pense no bem de viver da mulher, sobretudo as mulheres negras que acabam passando também pela violência, além de gênero, a violência racial. E aí, dentro desse contexto, tem uma pesquisa bem recente, bem importante, do grupo Rede Nossa São Paulo. Ele se baseou numa pesquisa do Ibope Inteligência, e aí apontam dados bem interessantes que foram feitos no final de 2019, onde na pesquisa, né, na amostra foi feita com mulheres, né, mais de 400 mulheres fizeram parte dessa pesquisa aqui no município de São Paulo, então foi bem específico mesmo para a nossa área de atuação. E dentro dessa pesquisa, se teve alguns resultados que é muito importante da gente pensar e refletir sobre isso. E quando a gente caminhou, né, para ver os resultados dessa pesquisa, aponta que 81% das mulheres que vivem aqui no município de São Paulo não sentem orgulho de morar na cidade. E 25% das mulheres acham que a qualidade aumentou nos últimos 12 meses, mas que ainda precisa ser muito melhorado. E aí, isso
vem por conta da questão da violência. Então, hoje, a gente percebe que o número de violência contra as mulheres aumentou muito. Aqui no município de São Paulo, quando a gente vai pegar essa questão de violência contra as mulheres, no número de 34%. E aí, isso, né, tirando da questão também, da questão de violência baseada na questão masculina e feminina. Então, o total de violência aqui no município de São Paulo está 34% que envolve casos de mulheres e 22% de homens. Quando a gente fala da questão de criminalidade, esse número está 14% para as mulheres e 21% para os homens. A gente sabe que essa questão do 21% desse número de criminalidade que envolve o público masculino está muito ligado também à questão racial, né? Onde o racismo também acaba atravessando as violências, o corpo dos homens negros nessa violência de criminalidade. Dentro dessa pesquisa também mostra a questão de trânsito, né? Onde aponta que 11% de todas as violências em trânsito está envolvido mulheres. E aí, dentro desse contexto da questão de gênero, há várias situações que envolvem a segurança pública também, e questões que envolvem a questão da saúde da mulher, onde aponta que, quando se faz esse recorte de gênero, as mulheres são as mais prejudicadas. E aí eu reforço novamente a questão racial, porque quando a gente olha para esse número, focando a questão raça e gênero, a gente vê que as mulheres negras também acabam, de forma disparada, fazendo parte desse processo, dessa mazela social que envolve toda a violência contra a mulher, né, que está desde a questão da vida, do corpo da mulher, até as questões sexual, obstétrica, enfim, toda essa situação que perpassa pela vida da mulher e a qualidade de vida também dela na cidade. E aí, dentro desse contexto, a cidade de São Paulo não tem sido uma cidade que é acolhedora diretamente para as mulheres. E é por isso que é muito importante a gente repensar nas políticas públicas que são feitas para as mulheres, para que a gente mude esse cenário. E aí, dentro desse contexto, a gente vai caminhar um pouco mais à frente, onde esse dado aqui dessa tela eu já mostrei para vocês, e aí eu venho trazendo as propostas que nós, da Ação da Mulher Trabalhista aqui da capital de São Paulo, pensamos para poder contribuir com esse plano de desenvolvimento municipal que o PDT, então, está fazendo para poder contribuir com essa esfera, né, e pensar nessa nova São Paulo. E aí, pensar nessa nova São Paulo é pensar nessa São Paulo que, de fato, agregue as mulheres e que valorizem os corpos das mulheres. Tem uma frase que ela é muito importante e que ela deve ser muito valorizada, é que metade do mundo são mulheres e a outra metade são filhos dela. Então, de forma bem histórica também, o papel da mulher é muito importante na sociedade e no mundo, só que, infelizmente, a gente sempre acaba fazendo e passando por esses processos, né, de discriminação, que entra essa discriminação de gênero, que traz uma desigualdade muito grande nas relações, desde o trabalho até na relação do âmbito familiar. E aí, por isso, essas situações, elas devem ser bem analisadas e criadas políticas efetivas para combater, porque a gente também já entendeu que só buscar reeducar as pessoas para que mude esse cenário não é o suficiente. Então, a gente precisa buscar políticas que atendam, então, essa situação das mulheres. E aí, como proposta, então, como vocês estão bem vendo na tela, nós colocamos a questão da recriação da Secretaria Municipal de Mulheres e a aprovação de um Plano Municipal de Política para as Mulheres, que norteará a atuação do poder público municipal, visando a redução da desigualdade de gênero na sociedade. E o porquê a gente colocou esse primeiro ponto? Quando nós vamos entender como funciona, né, a Prefeitura de São Paulo, a gente viu que tem lá uma pasta de mulheres, mas não existe uma Secretaria Municipal de Mulheres aqui na cidade de São Paulo. E pensar que a gente vive em uma dos municípios e cidade mais violentos para a mulher e não ter uma secretaria específica para isso, é um dado e uma situação bastante alarmante a gente, de fato, pensar numa recriação de uma secretaria voltada para a questão de gênero, né, voltada para as mulheres e que vise
tenha como foco essa redução da desigualdade de gênero na cidade. Caminhando para o segundo ponto, a gente colocou, então, a adoção de medidas apropriadas para melhorar a capacidade das mulheres para obter renda, para além das ocupações tradicionais, como vistas a autonomia econômica. E por que a gente traz, então, esse dado? Porque a gente já entendeu que uma das coisas que mais afetam essa questão da desigualdade de gênero é essa falta de autonomia econômica que as mulheres têm. E esse dado, essa situação da falta dessa autonomia econômica, vem desse processo de uma construção, né, que é extremamente, que a gente tem uma construção cultural extremamente machista e patriarcal, que acaba, então, não dando total autonomia para as mulheres. E aí, então, a gente começa a pensar e a caminhar em medidas apropriadas para melhorar essa capacitação e inserção das mulheres, né, nesses espaços, e, ao mesmo tempo, garantir uma autonomia econômica. Letícia, pode deixa falar. eu fazer um complemento bem rápido sobre esse aspecto, que é um dado que quando eu vi, eu fiquei um pouco chocada. De cada 4 mulheres vítimas de violência doméstica, uma não denuncia o agressor porque depende dele financeiramente, né? Que eu acho que reforça esse ponto da necessidade da gente buscar, né, de fato, olhar, né, e como um partido trabalhista, olhar para o desenvolvimento econômico da mulher, né, independente de qual a relação familiar que ela tem, porque muitas vezes ela acaba não saindo daquela situação de agressão porque ainda depende financeiramente. Obrigada, Bárbara. Agradeço por essa complementação, porque é muito importante mesmo da gente analisar o impacto disso e a importância de ter essas medidas, então, apropriadas. E aí, então, seguindo, a gente tem a questão do aumento do número de vagas disponíveis em creches, possibilitando que as mães tenham mais tempo para irem no mercado produtivo de forma plena. E aí aqui a gente coloca um asterístico, porque a gente também fez uma observação que o direito das creches é um direito da criança, não diretamente um direito das mulheres, mas a gente sabe que se a gente garante esse direito das crianças, consequentemente vai ter um impacto maior na vida das mulheres, sendo que as mulheres são as que mais ficam com os filhos, são as que criam os filhos, e por isso que a gente vê, né, principalmente aqui na cidade de São Paulo, um número tão grande de registro de crianças que não tem o nome de pai, né, esse apoio paterno. Então, garantir esse aumento, né, das vagas de creches, a gente garante também que as mães que estão acompanhando essas crianças, mãe ou mulheres que se disponham a estar nessa situação de atuar e cuidar da vida de um outro ser humano, tenha, então, uma forma mais produtiva, uma forma melhor e mais plena de estar no mercado de forma produtiva, né, de forma que ela não fique preocupada onde o filho vai ficar ou com quem vai ficar. Então, a gente também precisa garantir isso. Mas é importante reforçar que esse é um direito da criança e não diretamente da mulher. E aí a gente vai até ajustar depois essa parte do parágrafo para que não fique, para que não tenha esse tipo de confusão. E aí, seguindo, dentro dessas propostas, a gente colocou a questão do fortalecimento de programas de qualificação profissional voltadas às mulheres, especialmente as que moram nas periferias da cidade, as mulheres negras e as mulheres com deficiência. E aí, pensando que uma das bandeiras principais do nosso partido, também da Ação da Mulher Trabalhista, é o trabalhismo, é muito importante a gente garantir que tenha programas que incentivem, que qualifiquem mulheres, né? E entender que quando a gente pensa nesses programas diretamente para as mulheres, sobretudo quando a gente trata de mulheres periféricas, negras e com deficiência, é a gente garantir que elas tenham o acesso e a permanência. E aí, por que eu reforço isso? Porque, geralmente, quando essas mulheres estão esses cursos de qualificação, nem todos são voltados para as mulheres. Então, uma mulher que acabou de ter um filho, que ali está amamentando a criança, se ela não tem um espaço específico para acessar, para ir com o filho, ela não consegue. Então, é a gente garantir, de fato, né, programas que recebam e agregam essas mulheres. E, para além disso, pensar nas mulheres que estão nos extremos, né, que estão nas nossas periferias da cidade, porque
a gente sabe que o acesso chega muito, o acesso e as oportunidades chegam de uma forma muito menor nessas regiões extremas da nossa sociedade, que a nossa periferia. Então, pensar também em programas que vá até esses lugares. Não que a mulher só tenha que ir até a região central para poder ter esses tipos de acesso, né? E aí, quando a gente fala da periferia, consequentemente, a gente fala das mulheres negras também, em sua maioria estão maior inseridas dentro desse contexto. E aí a gente sabe também que tudo isso tem algo muito cultural e histórico, que é focado também, para além do machismo, o racismo estrutural e institucional. E garantir também o acesso para as mulheres com deficiência, a gente também garantir espaços que tenham a mobilidade para que essas mulheres acessem, né? Então, pensar nesse fortalecimento de programas de qualificação profissional é pensar nos espaços onde esses programas vão acontecer, onde essas mulheres vão precisar acessar e como vão chegar até elas. Seguindo aqui, nós colocamos essa questão de criar uma rede pública de apoio ao empreendedorismo, com linhas de crédito e condições especiais para as mulheres, tendo como focos redução de desigualdades sociais e raciais, economia solidária e geração de empregos em regiões periféricas. E aí, essa parte, a gente colocou a questão do empreendedorismo, porque empreendedorismo hoje é uma linguagem que fala com muitas pessoas através dessa rede, né, de construção, de crédito, de trabalho, entre aspas, uma certa autonomia de realização, de desenvolver, então, alguma área profissional, mas a gente já entende que esse empreendedorismo, ele acontece há anos, principalmente quando a gente vai falar desse empreendedorismo dentro das periferias, né, dentro dessa construção, a gente pensa como foco nessa questão social e racial. A gente sabe que a periferia, ela sempre foi empreendedora, mas que agora deram esse nome. Mas a nossa proposta aqui é focar, né, trazer para a discussão essa rede pública de apoio, para que, então, se crie mecanismo para ampliar as condições das mulheres, né? E aí, pensar nisso, pensar em situações de incentivos para que essas mulheres, então, mais uma vez, tenham uma autonomia econômica. Seguindo aqui, tem a questão de reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestruturas e política de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família. Dentro dessa proposta, nós também escrevemos de forma mais ampla, né, essa questão de reconhecer e valorizar também o trabalho doméstico que não é remunerado, né? E qual é esse trabalho doméstico não remunerado? A mulher que fica em casa cuidando da família, às vezes por opção ou às vezes por obrigação. E aí, por que a gente coloca nesse contexto de se criar e reconhecer esse tipo de trabalho? Porque nós já sabemos que no âmbito, como a gente pega o âmbito nacional, quando no olhar país, as mulheres, o braço do trabalho é, em sua maioria, de mulheres. E se a gente fosse pegar esse número focado nesse trabalho informal, nesse trabalho, na verdade, nem sequer informal, nesse trabalho que ele é invisibilizado pelas mulheres, a gente iria entender, então, que essa força de trabalho das mulheres é muito maior dentro desse contexto de país, né, desse contexto social. E aí é muito importante a gente garantir que essas mulheres sejam valorizadas. E aí é também uma política de proteção social, porque a gente também sabe que a maioria das mulheres que vivem dentro do lar são a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica, por exemplo. São a maioria das mulheres que não tem o seu trabalho reconhecido e que muitas das vezes extremamente tem uma relação dentro do lar de muita desumanização. Então, a gente pensar em como a mulher que às vezes optou, ou não também, porque tem essa situação da mulher também não optar e ter que ficar dentro do lar, como que a gente pensa em tirar esse abismo, né, que traz essa questão da violência e essa questão da falta de visibilidade e dar o valor devido a essa mulher, né? Então, essa parte
como essa proposta, assim, né? E pensar numa responsabilidade compartilhada dentro do lar. Não sei se vocês têm visto as últimas notícias, mas esse tempo de pandemia, as mulheres têm trabalhado 4 vezes a mais que os homens dentro dos lares. Isso é algo que a gente precisa repensar muito, né? A gente precisa repensar essa estruturação de uma sociedade que sempre coloca o peso a mais do trabalho, e aí é desse trabalho também domiciliar, em cima da mulher, sendo que essas responsabilidades, elas devem ser compartilhadas, né? E aí essa proposta também busca fomentar e conscientizar esse tipo de responsabilidade compartilhada, tanto dentro do lar e da família. Seguindo aqui, a gente tem a questão da garantia do cumprimento da regra, que determina a igualdade de salário de homens e mulheres, quando na mesma função e na mesma carga horária. Estreito diálogo com as empresas privadas para tal cumprimento. Essa parte aqui ela é bastante importante, porque a gente já percebeu, todos sabem, que ainda existe... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Ainda existe um abismo muito grande dessa desigualdade salarial. A gente já foi provado que isso vem em detrimento dessa questão desse sistema machista e patriarcal que é como reflexo na sociedade e acaba, então, contribuindo com essa desigualdade de gênero. E dentro do âmbito do trabalho, nós precisamos buscar, né, medidas e medidas legais a que esse tipo de situação mude. Então, a gente também já entendeu que trabalhar com a conscientização das pessoas também não tem sido suficiente para mudar esse tipo de situação. A gente precisa começar a pensar em medidas legais para que a gente busque, então, essa igualdade salarial, né, entre homens e mulheres, principalmente quando se trata da mesma função e carga horária. Aí muitas notícias mostram que hoje as mulheres, mesmo elas tendo um nível maior de educação, muitas das vezes, em muitos casos, que os homens, elas ainda estão nessa margem de receber um salário inferior. Então, essa proposta é a gente repensar essa atuação, para além de trazer essa questão da conscientização, né, para além da gente garantir essa promoção, é a gente buscar, então, regras que determinem esse tipo de responsabilidade para as empresas privadas. Seguindo aqui, a gente tem a garantia do cumprimento da proibição de práticas discriminatórias por empregadores contra as mulheres, tais como as baseadas em provas de uso de contraceptivos ou gravidez. Essa parte aqui ela é muito importante porque muitas das mulheres que estão aqui nessa reunião, elas sabem muito bem do que já passaram quando vai numa entrevista de emprego, onde tem muitos dos entrevistadores e até entrevistadoras questionam a última vez que ela menstruou, ou questionam quantos filhos elas têm, ou questionam quais são os cuidados delas com relação à gravidez, qual é a previsão dela engravidar. Então, tudo isso é uma prática extremamente discriminatória e ilegal, porque você desrespeita a mulher quando você faz esse tipo de coisa, mas isso acontece de forma muito corriqueira até. E aí a gente precisa buscar medidas que proíbam esse tipo de prática, porque ela acaba, além de uma prática discriminatória, né, que é contra as mulheres, ela também acaba trazendo uma não vou conseguir falar a palavra, estava aqui, desculpa, pessoal. Mas ela acaba, então, colocando uma mulher no contexto de desumanização, consegui falar, desumanização, e isso abarca não só na questão, então, da mulher no sentido mesmo físico, né, a sua integridade física, como também a sua integridade psicológica. Então, a gente precisa muito garantir, né, que a gente consiga, então, inibir esse tipo de prática. E aí, falar disso, em pleno 2020, é muito bizarro, mas é isso, assim, muitas mulheres passam ainda por esse tipo de constrangimento, e a gente precisa ter um olhar clínico para poder, então, acabar com essas práticas. Seguindo aqui, né,
garantia do cumprimento das regras que permitem às mulheres combinar os papéis de gravidez, amamentação e criação dos filhos com a participação na força de trabalho. Então, nessa parte aqui é um complemento, né, da outra parte. Então, aqui a gente pensa em garantir o cumprimento que proíba taxas discriminatórias, e aqui a gente pensa em garantir um ambiente, né, para que as mulheres consigam sobreviver no âmbito do trabalho, onde elas precisam acessar esse papel da gravidez, da amamentação e criação dos filhos. E por que é muito importante a gente pensar nisso, né? Porque a gente garante a maior participação da mulher, né, a permanência dela, e também essa relação da vida pessoal com também a criação dos filhos, né? Com esse lado também maternal. Porque por mais que a gente queira dividir os tipos de atuações, a gente sabe que nós somos o complemento de um todo. Então, não tem como a mulher ser só profissional e só a mãe, assim. Ela precisa ser os dois para que ela até consiga se desenvolver melhor. Então, é pensar no cumprimento de regras que garanta que a mulher permaneça dentro do trabalho, da força de trabalho, né, que é o nosso foco, permaneça no ambiente saudável, no ambiente de acolhimento, no ambiente de afeto, porque também a gente sabe que é uma situação extremamente delicada, né, é uma fase delicada da mulher, que a deixa, então, numa relação extremamente às vezes, muitas das vezes, ela acaba perdendo oportunidades de emprego, né, perdendo oportunidades por conta que ela decidiu ser mãe, assim. Isso é muito complicado. Então, além de então pensar nessas práticas que tire toda essa discriminação, a gente também pensar em práticas que acolham a mulher quando ela decida ser mãe, ou quando também se tem uma gravidez que ela é inesperada. Caminhando aqui, a gente colocou, então, a promoção de programas de liderança entre meninas, e aí essa promoção de programas que foquem nessa questão de lideranças, a gente, então, garantir que as meninas também sejam incentivadas a ser líderes, né, que as meninas, além de brincar de casinha, né, como é muito posto hoje na sociedade, que elas saibam também a força delas serem líderes, né, e isso tudo é muito importante ter um incentivo. Então, a gente precisa começar a criar mecanismos e programas que tenham como incentivo essa liderança entre as meninas. A gente sabe que quando a gente potencializa uma mulher, uma menina, a gente potencializa junto toda uma comunidade, porque as mulheres, por natureza, por natureza já são líderes. Então, fomentar esse papel das mulheres dentro da sociedade, principalmente aqui na nossa cidade de São Paulo, ser muito, muito importante, porque quando essa mulher se coloca numa posição de liderança, todo o restante cresce e avança junto, sabe? Porque as mulheres e as meninas, elas têm um senso coletivo muito grande. Quando a gente potencializa essa liderança dentro desse incentivo entre as meninas, a gente também incentiva toda uma sociedade. E seguindo aqui, a gente tem a questão do combate à evasão escolar de adolescentes grávidas. E aí, isso é muito importante de a gente pensar e refletir, porque muitas das jovens que abandonam a escola é por conta da gravidez. A gente precisa começar a pensar em ações que visem essa conscientização da educação sexual, que isso é muito importante, né, que a menina saiba do corpo dela, que a menina consiga entender, saber e ter acesso aos contraceptivos que existe, e que a gente também permita que, para além dessa educação que vai, então, buscar diminuir essa gravidez precoce, a gente consiga combater essa evasão escolar que tem por conta desse resultado, né? E aí a gente já entendeu que esse resultado vem por muitas coisas, mas sobretudo sobre a falta de acesso e a falta dessa questão da educação sexual. Então é muito importante a gente garantir essa educação dentro das escolas e até no âmbito familiar, para que a gente então previna algumas gravidez, né, que acontece de forma precoce. Alguém abriu o microfone e quer falar?
Não, Letícia, pode continuar, acho que tinham aberto sem querer. A gente guarda aqui para o final os comentários. Perfeito, então. Seguindo aqui, a gente tem a garantia de alfabetização para mulheres que já passaram da idade escolar tradicional. A gente sabe que, de forma histórica, as mulheres também teve um processo de serem excluídas desse processo da educação escolar. Muitas mulheres também, dentro desse processo, nem sequer tiveram um acesso de qualidade à educação escolar. E aí a gente precisa garantir que essas mulheres, mesmo depois de ter passado dessa idade, né, da sequência escolar que está ali envolvida, a gente tenha, então, esses mecanismos de poder potencializar e fortalecer a alfabetização dessas mulheres. Dentro desse contexto, nós temos algumas ações, né, nós temos programas como o EJA, né, que tem como construção e como foco essa questão do adultos, né, que acabaram, né, não participando desse processo escolar de forma regularizada, mas a gente precisa garantir essa alfabetização destinada para as mulheres, porque a gente sabe também que as mulheres têm maiores dificuldades de acessar e de garantir essa alfabetização. E isso tudo também está relacionado às várias questões que a gente já apontou aqui, né, que vem de algo bem histórico, bem cultural da nossa sociedade. Então, a gente também pensa dentro dessa construção a cidade de São Paulo, dentro dessa construção do município de São Paulo, garantir, então, essa alfabetização para as mulheres. Seguindo aqui, tem a questão da oferta de educação informativa para atenção à prevenção da gravidez com foco em jovens de ambos os sexos, direcionada ao fortalecimento dos direitos reprodutivos e informações sobre métodos contraceptivos. E aqui, né, essa proposta também pode estar ligada a essa questão do combate à evasão escolar. E por que a gente coloca ambos os sexos? Porque quando se tem, né, uma gravidez precoce, não é a mulher que faz sozinha, né? Os homens, os jovens, os meninos também estão relacionados a isso, né? Então, a gente precisa construir e garantir uma educação informativa, né, para esses jovens, para que a gente, então, diminua esse número de gravidez precoce, tanto na adolescência, quanto nessa parte, né, da juventude. E aí, garantir isso, né, para ambos os sexos, a gente garantir também que, na questão focado de gênero e como foco das mulheres também, isso tudo também vai ser prevenido. Então, pensar nessa educação informativa, né, de conscientização, para que a gente, então, possa pensar nessa prevenção de uma gravidez precoce. E aí, quando a gente foca nessa questão da gravidez, a gente percebe que a questão da gravidez tem sido um dos focos, quando ela não é feita, né, de forma pensada, ou de forma planejada, ela acaba mudando todo o rumo de uma pessoa, né? Imagina de uma criança, de uma jovem, enfim. Dentro desse contexto, a gente ter práticas mesmo preventivas para que isso não aconteça. E aí também o caso, quando acontece, a gente ter ações também que lidem com isso. Mas é sempre bom a gente trabalhar com essa ação de prevenção. Aí, aqui seguindo, né, ainda está nessa questão da gravidez, então, garantia de condições legais e de recursos para a interrupção da gravidez quando ocorrer de forma legal, combatendo a criminalização das mulheres atendidas nos pontos de atendimento na saúde. A gente sabe que hoje, de forma... A gente tem um debate sobre isso, né, sobre essa questão das condições legais de interrupção da gravidez, que envolve um debate muito mais moral do que um debate focado na questão de saúde pública, e aqui o que a gente defende é essa questão de saúde pública, né? Então, pensar nesse tipo de interrupção quando isso acontecer, né, como que eu posso dizer? Quando isso acontecer de uma forma que de fato não se esperava, né? Além do que está posto hoje na nossa legislação, porque hoje a legislação assegura que se tenha, né, o aborto quando a mulher é estuprada, né, ou quando ela sofre algum tipo de abuso, mas é garantir condições legais para que a gente pense nessa questão de saúde pública. Além de um debate moral,
a gente tenha um debate, a gente pense mesmo nessa atuação de humanização, nessa questão mesmo da saúde pública. Aí aqui eu nem prefiro me estender tanto, porque aqui também tem várias discussões que abordam a discussão moral, mas a nossa proposta aqui é garantir essa saúde pública, né, essa saúde das mulheres. Seguindo aqui, o combate à violência obstétrica, com o fortalecimento de programas que incentivam o parto natural e a humanização do SUS. Então, aqui tem uma coisa muito importante, porque hoje, de forma histórica, tem uma questão de violência obstétrica muito grande, sobretudo quando a gente trata da questão que envolve as mulheres negras, né, e aí, quando a gente pega os números, né, que envolve essa questão de violência, em sua maioria, né, de forma até desproporcional, de forma muito grande, as mulheres negras estão envolvidas nesse tipo de violência. A gente precisa garantir, né, um fortalecimento de programas que incentivem o parto natural, também a humanização do SUS. O SUS, para a gente, também é algo muito importante, a gente precisa defender o SUS, e sempre defendendo o SUS, defender também a sua melhoria. Então, quando a gente propõe essa questão do parto natural, a humanização do SUS, a gente pensar também nas melhorias que podem ser feitas. Seguindo, a gente coloca aqui também adotar a agenda dos 1000 dias para cuidados das crianças desde a concepção até o 2º ano de vida, conforme a recomendação da Organização Mundial de Saúde. E aí, dentro dessa proposta, né, já existe, então, essa proposta de agenda dos 1000 dias, que aí a gente garantir, né, esse primeiro momento da criança, e dentro desse contexto, fortalecer isso no âmbito da cidade, né, no âmbito municipal. Então, a gente coloca essa situação, nós fizemos pesquisas e não tem nada direcionado, né, a esses primeiros cuidados com a criança, e aí a nossa proposta também é fortalecer essa discussão, garantir também um melhor desenvolvimento nesse processo da primeira infância. Isso, quando a gente pensa também, né, quando a gente pensa também nesses cuidados das crianças, consequentemente, a gente cuida junto da mãe. Então, dizer que essa política pública também é importante para a mulher, porque é isso, né? Quando se tem esse reflexo na criança, automaticamente também a mulher acaba sendo cuidada junto de certa forma. Um amparo maior nesse processo que é bastante difícil, né? E que geralmente a gente acaba também romantizando essa questão, né, da maternidade, da gravidez, e a gente precisa minimamente garantir que essas mulheres, elas tenham a sua saúde cuidada, né, os seus cuidados ali para além da questão física, da questão psicológica também. Então, adotar essa agenda é a gente adotar esses cuidados com a criança e também, consequentemente, com a mãe, com a mulher. Letícia, queria só sinalizar. Pode falar. Queria só sinalizar para a gente tentar fechar essa apresentação até às 8, tá? Para a gente cumprir com os 45 minutos. Desculpa ser a chata aqui, mas só para você balizar o seu tempo e a gente passa para os comentários e questões aqui, tá bom? Nossa, já estou falando tudo isso, mas já está acabando já. Mas que bom que está fluindo, então, que eu até fiquei preocupada. Foi assim, 45 minutos, acho que vai ser muito, mas que bom que está aí quase atingindo e a gente até o último. Então, obrigada, Bárbara, por essa orientação. Aí, então, só continuando aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui, um pouco mais à frente. Bom, então, aqui, além dessa agenda, né, o outro item é promover, por meio de parcerias público-privadas, programas de cuidados e hábitos saudáveis a mulheres na terceira idade. E para a gente é muito importante, né, garantir que essa mulher, ela tenha seus cuidados, né, desde quando ela nasce, que a gente também já pegou essa questão a questão das crianças, né, até quando ela é criança, jovem e adulta, e quando ela também chega na terceira idade. A gente tem um olhar ainda muito
muito fechado para essa questão da terceira idade, né? Não é à toa que a gente também tem números altíssimos de violência, né, contra as pessoas na terceira idade. Quando a gente pega essa questão do gênero, as mulheres são uma das pessoas mais violentadas dentro desse processo. Então, a gente precisa promover, né, programas de cuidados e hábitos saudáveis para essa população, para essas mulheres que estão na terceira idade, que muitas das vezes conseguem, né, administrar a sua vida e muitas das vezes depende de outras pessoas para fazer isso. A gente precisa garantir programas, né, e programas que de fato tenham esse olhar humanitário, né, e cuidadoso para as mulheres que estão, então, na terceira idade. Dentro desse processo também, a gente colocou a garantia da aplicação e meios para a efetividade da Lei Maria da Penha, com incentivo à criação, novas delegacias de atenção à mulher e expansão do horário de atendimento das existentes. E por que a gente coloca como foco também aqui a Lei Maria da Penha? Porque é uma lei que já existe, então, para poder garantir as mulheres, garantir e prevenir também, né, que as mulheres não sofram esse abuso e essa violência, tanto sexual como domiciliar, mas o foco da Lei Maria da Penha é mais como foco domiciliar, né, doméstico, mas a gente já entendeu que tem algumas falhas na questão da prática, né, e aí uma das falhas é essa questão do atendimento das mulheres na delegacia. Então, a mulher que foi vítima de alguma violência, ela está numa situação extremamente vulnerável. Ela precisa chegar em um lugar que, de fato, dê um atendimento qualificado e um atendimento atencioso para aquele tipo de situação, né? E, então, dentro desse contexto, é pensar nessa melhoria das delegacias já existentes e buscar maior expansão de delegacias e dos horários de atendimento. Porque também é isso, a gente, números apresentam que aqui no Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é violentada ou morta. Então, é uma demanda que é isso, né? Não, acontece dentro das 24 horas do dia, e a gente precisa estar sempre muito atento para poder, então, cuidar dessas mulheres, acolher e prevenir, né? Garantir a vida delas. Então, pensar nessa aplicação e maior efetividade da Lei Maria da Penha, a gente pensar nessa questão mesmo de melhorar esse tipo de serviço, né, de melhorar esse tipo de ação e fazer com que seja muito mais efetivo. Caminhando aqui, a gente colocou a questão de expandir o programa Casa da Mulher Brasileira, que oferece apoio especializado multidisciplinar no atendimento à mulher vítima de violência. Então, nós temos hoje a cada quanto deveria ser. Aí a proposta aqui é a gente expandir o programa e também uma expansão desse apoio, que ele é especializado em multidisciplinar, para que recebam, então, mulheres vítimas de violência. E aí, então, a proposta não é nem criar, na verdade, fortalecer o que já existe, né? Então, ter um programa focado que expanda a proposta que a Casa da Mulher Brasileira já tem. Seguindo, tem a questão do fortalecimento dos programas de treinamento dos profissionais de saúde e da polícia voltada para atender mulheres vítimas de violência. E aí entra muito o que eu falei da questão da Lei Maria da Penha, né? Trabalhar na efetividade do cumprimento da lei, a gente também pensar na efetividade, né, dos profissionais que atendem essas mulheres que sofrem as violências. Então, a gente tem um programa que busque esse fortalecimento de apoio, sabe? E que a gente tenha cada vez mais profissionais qualificados e dispostos também a atender as mulheres nesse tipo de situação. Tenha uma acolhida, né? E para além dessa acolhida, de fato, sejam pessoas preparadas e capacitadas para, então, ter essa... Eu vou repetir de novo a acolhida, porque é isso, assim, a mulher, quando ela passa por esse tipo de situação, o primeiro passo é ser acolhida, ser ouvida, né? Então, a gente precisa garantir que nós temos profissionais, tanto de saúde, quanto, né, policiais que estão voltados a esse tipo de atendimento, que tenha esse olhar cuidadoso, consiga fazer essa acolhida para a mulher, além de lidar com toda a situação que vai envolver o tipo de violência que ela sofreu, né? E aí,
caminhando, tem a questão de promover e garantir o acesso igualitário à educação de meninas e mulheres. Com isso, a gente garantir esse acesso à educação, ele também seja igualitário, né? E aí, depois eu vou até ajustar aqui, para além do acesso, a gente garantir a permanência também desse equilíbrio de gênero. Claro que é algo bastante desafiador, mas é algo que a gente tem que estar como proposta nesse plano nosso de desenvolvimento municipal, né? Então, a gente precisa garantir que o nosso município, ele busque essa equidade de gênero dentro do acesso à educação, né? É uma educação escolar e outros tipos de educação, porque quando a gente também fala de educação, a educação está para além dos muros das escolas, né? Então, a gente fortalecer esses acessos igualitários. E aí eu só vou correr um pouquinho mais, para que a Bárbara não brigue comigo. Tem essa parte da identificação e enfrentamento das violências cometidas contra as mulheres encarceradas, especialmente as grávidas. E fomento a projetos que auxiliem a recuperação da mulher no cárcere, como, por exemplo, incentivo à leitura, cursos profissionalizantes, ou alfabetização visando, em contrapartida, a diminuição da pena, além de incentivar a inserção social por meio das vagas de trabalho em parceria com empresas. Então, essa última parte, a gente também pensa nas mulheres que estão em situação do encarceramento. A gente sabe que, infelizmente, as prisões, elas não foram feitas para as mulheres, e as que tem para as mulheres não são adequadas. Não são adequadas. A gente sabe que, como um todo, a gente tem um sistema prisional no Brasil extremamente, com uma mazela extremamente ineficiente, e quando a gente pega nessa questão de gênero, a gente passa por várias questões também, que estão envolvidas a questão de saúde, a questão de higiene, a questão também do cuidado e da integridade física dessa mulher. Então, a gente pensar mesmo em projetos que cuidem, né, das mulheres, então, quando elas estão nesse processo do encarceramento, né, que garanta minimamente condições, não vou, porque assim, o sistema prisional, né, o sistema carcerário, ele, hoje no Brasil como um todo, ele tem sido muito ruim, em São Paulo principalmente, mas garantir minimamente que tenha essa reinserção social das mulheres quando elas estão nesse tipo de situação. Assim, essas são as propostas que a gente traz. Claro que a gente tem que ajustar algumas coisas, melhorar outras, mas foi o que a gente conseguiu pensar e compilar nessa estruturação toda. Pensar, então, que a gente sempre faz todas as propostas, então, a gente faz essa análise, né, com a interseccionalidade da questão de raça, de gênero e também de classe, porque a gente sabe que isso também muda muito, né, o tipo de necessidade que a mulher precisa, mas o nosso foco, como geral, é a questão de gênero, envolvendo também essas interseccionalidades e também essas necessidades específicas de cada mulher. Então, o nosso foco é pensar nessas propostas. Essas propostas foram vistas, né, analisando com o que hoje a Prefeitura de São Paulo tem, né? Então, a gente sentiu falta desses tipos de ações dentro da Prefeitura de São Paulo, e a gente buscar, então, potencializar isso dentro da nossa proposta, garantir, então, uma cidade que, de fato, tem um acolhimento para as mulheres. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a escuta, e muito obrigada para todos que ficaram até aqui no final. Muito obrigada, Letícia, e muito obrigada a todos os 36 participantes que pouco oscilaram, né? Poucas pessoas saíram. Eu vou pegar um dos comentários aqui já no final do chat, do Roberto, né? Que falou, caramba, acho que antes dessa apresentação não tinha ideia de quanto o tema era relevante e grande do ponto de vista de fato de ele ser transversal a qualquer outro dos GTs, né, que a gente vem se organizando, né? Então, quando a gente fala de políticas públicas para as mulheres, a gente está falando de políticas públicas em todas as áreas e tem que ser discutido com profundidade. Então, acho que foi um esforço grande da Letícia de tentar trazer uma síntese e faltou algo ali, algo aqui, que a gente pode aprimorar. Agradeço muito diversos comentários, né? Então, a Raíssa falou aqui sobre a questão da competência estadual, quando a gente fala de delegacia da mulher. A gente teve aqui comentários da Fátima, falando sobre a importância das creches. Então, tiveram vários comentários e menos perguntas, todos muito importantes e preciosos. Então, realmente agradeço
todas e todos que mandaram mensagens aqui no chat. Fico nessa função junto com o Paulo e com o Jean, como em todas as apresentações, de copiar todas esses comentários e mandar para o GT responsável. E queria te fazer uma pergunta, Letícia, que a Raíssa fez lá no início da apresentação, que eu achei interessante, algo para a gente discutir, qual que é a competência do município quando o assunto o trabalho doméstico não remunerado, né? O que, de fato, o Poder Executivo pode fazer sobre o tema? Porque é um ponto que passa muito por uma desconstrução coletiva da sociedade, né? Claro, tem esse primeiro passo que é rediscutir qual que é o valor desse trabalho e mudar essa divisão de tarefas domésticas. E como que o poder público pode ter alguma força de mudar isso? E aí eu fiquei tentando aqui pensar sobre essa pergunta, me fez refletir. Se você quiser comentar primeiro, Letícia, depois eu trago outro comentário que me veio aqui. Sim, quando a gente pensou em fazer essa proposta, né, para o desenvolvimento municipal, focado no município, a gente buscar incentivar esse tipo de ação. De forma pontual, uma ação efetiva para que isso aconteça, a gente não consegue só prever no município, porque para que isso, né, caminhe, ele precisa do âmbito nacional, para que isso, de fato, tenha, então, os resultados e os retornos. A proposta, quando a gente colocou isso no plano, é de incentivar esse tipo de discussão, né, e aprimorar isso para as outras instâncias que vão poder, de forma mais efetiva, aplicar isso e trazer. Né? Então, eu lembro quando a gente discutiu sobre isso, foi focado nessa situação de discussão. Não sei se vocês têm mais algo a acrescentar, também tem a Ana Paula aqui, Diana, Priscila, enfim. Eu acho que vocês podem, então, também dizer, enfim. Oi. Boa noite, você chamou meu nome. Me chamou a atenção aqui, era algo que eu ia falar também, mas como a Érica Monteiro, ela colocou aqui, apesar de eu faço parte da MT também, caminho com essas mulheres maravilhosas. Parabéns, Letícia, pela sua apresentação, Bárbara, né, pela mediação aí, as mulheres da MT, todas aqui presentes. Tem uma questão que, assim, eu sempre costumo, não é nem encorajar, mas já inserir, né, que é para a gente já se acostumar com isso, tá? Então, assim, quando a gente fala de mulher, né, existe, né, às vezes a gente pensa só mulher. Então, nós temos as mulheres trans, né, que elas têm uma questão que também tem uma dificuldade de acesso ao emprego, tem uma dificuldade também maior de acesso à questão de saúde aqui em São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, na prefeitura, o que a prefeitura ela oferece, eu acho que é um ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais, mas eu acredito que seja eu não sei como é que está funcionando hoje em dia, né, a situação, entendeu? E é algo que precisa ser ampliado, né, principalmente na área da saúde, porque elas têm umas questões hormonais, né, e tudo mais, assim, que a gente precisa inserir aí nesse nosso projeto aí, tá? Então, eu sei que a gente que tá aqui, a gente não consegue ainda avaliar, né, mas eu acredito que, de repente, compartilhar isso com o PDT Diversidade, conversar, né, tentar encontrar aí quais são as dores, né, dessa população. Eu acho que seria interessante também, só para a gente não esquecer, tá? Porque quando a gente fala de mulher, automaticamente a gente precisa mesmo já lembrar da mulher trans, da mulher queen, né, travestis, porque essa é uma questão que agora não é nem uma questão de a inclusão, não, ela entendeu? É isso. Diana, muito obrigada, e acho que foi inclusive a Thelma que falou aqui no chat mais de uma vez sobre mulheres trans, importantíssimo. Queria só reforçar que na construção do programa de governo, a gente tinha um GT inicialmente, que era o GT de Direitos Humanos, né, que o Leandro aí está fazendo a brilhante função de coordenar, e aí dentro dos direitos humanos a gente tem um grupo discutindo, a gente tem propostas sobre população LGBTQIA+,
tá? Então, não, a gente não esqueceu, porque acho que é importantíssimo a gente ter um movimento de diversidade no partido, estamos preocupados, só que está dentro do GT, do capítulo do programa de governo de direitos humanos. É claro que existe uma sobreposição quando a gente fala da mulher trans, foi até uma dúvida que eu joguei lá para o Paulo e para o Jean, onde que a gente coloca, eu acho que a gente acabou optando por deixar no GT de direitos humanos e por destacar um capítulo específico de política para as mulheres, né, que poderia ser entendido como dentro dos direitos humanos ou não, mas acho que é muito importante, como mulheres aqui, nós reforçarmos a importância de ter um capítulo específico para isso, tá? Queria só voltar na questão anterior da Raíssa, que eu acho que fiquei pensando sobre ela e queria fazer um breve comentário e já passo a palavra, desculpa abusar aqui do poder de fala, mas sobre o que o município pode fazer, né, quando o assunto é trabalho doméstico não remunerado, os trabalhos de cuidado, de modo geral. E eu acho que existe uma questão que é, claro, criar campanhas, isso não é só exclusividade do executivo, claro que vai precisar de uma aprovação, porque muitas vezes exige um orçamento ali, mas campanhas que estimulem essas discussões no âmbito privado, né? Então, campanhas em parcerias com empresas, e aí quando eu falo aqui do restabelecimento de uma Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, né? Competência de uma secretaria como essa, sim, fazer campanhas que dialoguem sobre esse assunto e produza sensibilização na sociedade. Eu acho que esse é um primeiro ponto. É claro que ele é muito pouco tangível qual que é o resultado que ele gera. E aí eu acho que existem experiências em outros lugares, em outros países, que a gente pode buscar nesse assunto, né? Então, por exemplo, em Portugal, foi criado um programa de cuidadores remunerados pelo município, porque muito do trabalho doméstico tem a ver, claro, com a atividade que todo mundo tem em casa, mas tem uma parte grande que é do cuidado com pessoas com necessidades especiais, seja deficientes físicos, seja pessoas com transtornos mentais. E o caso de Portugal, eles criaram uma política pública de incentivo remunerado a cuidadores, porque a gente tem grande parte das mulheres sendo essas sobrecarregadas para o cuidado com alguém com necessidade especial dentro de casa, né? Então, esse é um exemplo de política, eu acho que a gente pode, juntas e juntos, pensar, né, em como a gente faz para pensar em acesso a políticas públicas que desafoguem esse cuidado. Claro que o ideal que a gente quer como sociedade é que a gente possa dividir igualmente, mas isso passa por uma desconstrução coletiva grande, que eu não quero ser otimista aqui, achar que a gente vai mudar isso em anos e não vai ser no programa de governo de 4 anos, acho que vão décadas, né? Tem uma pesquisa da Oxfam que fala sobre equiparação salarial de homens e mulheres, ou outros dados que mostram essa projeção muito mais pessimista, de que a gente ainda vai levar décadas para essa equiparação, né? Mas respondendo objetivamente, acho que tem exemplos de políticas públicas em outros lugares que a gente pode pensar para dar acesso a esse serviço que está sendo feito dentro de casa, para equilibrar um pouco essas jornadas. Dito isso, tem muitos comentários, como eu disse antes, incríveis aqui. Queria só passar para o Alê, se ele estiver aí, Alê, para fazer algum comentário breve sobre como está se dando essa articulação, né? A Érica perguntou aqui como que vai ser nessa articulação, e aí, presidente Neto, se quiser comentar, né, qual que é o espaço que a gente tem para conversar sobre esse tema de mulheres junto ao PSB, porque eu acho que vai ser uma negociação política importante. Oi, Bárbara. Paulinho, Paulo, Letícia, todos os companheiros e companheiras que estão aqui. O Paulo está conversando e está dirigindo lá as negociações, as conversas com o PSB. A gente está com um tempo bastante exprimido, né? E a gente está conversando, ver qual é que é a melhor forma de criar uma participação mais horizontal, né? E para debater todos os pontos, né? Então, o Paulo está conversando com o pessoal lá da coordenação de programa do PSB, para ver se a gente traz o documento deles para dentro do partido, negocia, conversa, faz as nossas observações, depois faz uma plenária com eles, ou se faz reuniões. Isso a gente está conversando. E está indo bem, esse processo de integração está muito bacana, né? Eu acho que o Paulo, a gente já encaminhou lá a síntese do documento que foi produzido aqui no partido, eles ficaram muito impressionados, já muita questão que foi discutida nos GTs do PDT já está para ser integrado ao documento que eles estão criando, então a gente está conversando isso, eu acho que até amanhã a gente já tem uma definição mais
concreta sobre essa questão. Eu acho que, para nós, do PDT, esse tema é um dos principais temas, né, dentro da discussão partidária. Eu peço até aqui uma permissão para me falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o partido tem buscado gerar esse nível de discussão, esse nível de debate, esse nível de participação, né, uma participação onde todas e todos contribuem com o processo, e está sendo muito enriquecedor, está sendo muito bacana, mas quando a gente começa a discutir questões, principalmente ligadas a isso que para nós, para o PDT, é muito caro, né, que nós temos aí anos e séculos enfim, e uma dívida enorme, e um problema social, um problema político, econômico muito forte com relação ao machismo, com relação ao racismo, com relação a todo tipo de preconceito, que a gente vai sempre buscar nos nossos santinhos, nos nossos nortes, né, uma alternativa. Então, quando a gente começa a discutir e avança para algumas questões pontuais, eu sempre me lembro muito do Getúlio, quando Getúlio, ele, na década de 50, ele traz uma formulação sobre a diferença da independência política e a emancipação econômica, né? Falar em emancipação política de um país, ela é um ato de força de um povo, ela é um ato de força que ele estabelece as suas fronteiras, ele cria uma constituição, ele cria uma estrutura, é capaz de legalmente estabelecer aqueles parâmetros. Quando a gente vai discutir a emancipação econômica de um país, ele coloca que isso é uma tarefa de várias gerações. E desde que Getúlio vem, com a Revolução de 30, que o partido vem discutindo, avançando conceitualmente e historicamente no trabalhismo, na questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento, nós estamos, há várias gerações, buscando a emancipação econômica do Brasil, né? Tendo claro que os inimigos estão lá fora. Os inimigos são externos. Quem está explorando o nosso povo não é, basicamente, principalmente, brasileiros. Tem alguns brasileiros que ganham com isso, que se mantêm no poder com isso, se mantêm na estrutura com isso. Quando nós começamos a discutir essa questão da política de gênero, a política de Estado de gênero, a política de desigualdade, a política racial, nós temos, eu acho que como norte, seguindo a visão do Getúlio, que nós temos um projeto, e esse projeto é a emancipação do homem enquanto ser. E o homem, ele jamais vai ser emancipado enquanto tiver uma mulher sendo oprimida, enquanto a questão salarial for definida pelo sexo, for definida pela opção sexual, foi definida pela cor da pele. Então, essa luta pela emancipação do homem enquanto ser, da construção de uma sociedade mais igualitária, da construção de uma sociedade daquela do qual nós sonhamos e nós queremos, ela vai ser, obviamente, fruto de várias gerações. Nós já somos herdeiros de vários companheiros e companheiras que lutaram para tentar enterrar, de uma vez por todas, essa situação de exploração, né? Então, quando a gente fala em Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele também é um marco de um canal e de uma construção para você minimizar esse tipo de exploração e esse tipo de diferença, esse tipo de estrutura social que mantém uma estrutura racista, estrutural na sociedade, ele mantém uma estrutura machista, né, e que vem de longos anos. Então, quando nós estamos discutindo aqui políticas públicas para diminuir esse tipo de hiato, esse tipo de diferença, esse tipo de exclusão, esse tipo de forma de exploração da mulher, do negro, da negra, do GLBTI, tal, nós estamos construindo um caminho para minimizar esses efeitos.
enquanto nós não atingirmos a nossa emancipação enquanto ser humano, nós vamos ter que avançar e manter toda a política pública necessária para minimizar esses efeitos. E esses efeitos não vão ser resolvidos com uma palavra diferente num projeto de lei, numa esfera. Ele é uma luta constante. Enquanto nós estamos discutindo aqui uma apresentação e uma construção coletiva que foi feita não só das companheiras da MT, mas de várias pessoas lá do GT, do Direitos Humanos, né? Obviamente com toda a primazia e a direção e a participação de todas as mulheres do partido, né? Nós estamos produzindo questões coletivas e questões daquilo que vai buscar minimizar esses problemas. Agora, não vai ser vírgula que vai mudar, alterar a brincadeira das coisas. Então, a gente precisa olhar mais para o futuro, a gente precisa ver que o nosso inimigo está lá fora. A gente precisa ver que, enquanto a gente está discutindo aqui políticas públicas, a gente tem um Bolsonaro no governo fazendo tudo o que está fazendo, a gente tem os bancos lucrando, explorando, a gente está com o nosso povo sofrendo. Então, nós precisamos, cada vez mais, dentro do partido, olhar para companheiros e companheiras como irmãos, como pessoas que estão olhando para o mesmo lado, e focar nessa construção. E é isso que a gente tem feito em todo momento. A gente tem praticado aqui dentro do partido a questão de garantir o espaço das mulheres, tanto que a executiva do partido hoje tem 56% de mulheres na sua executiva. A gente tem lutado para ter negros e negras com prioridade dentro da chapa do partido, e isso nós vamos fazer e vamos lutar até o fim, porque isso é um compromisso nosso partidário, é um compromisso nosso de vida. E isso tem que nortear a nossa atuação, a nossa militância. Precisamos olhar com carinho e ver as questões que são estratégicas, que é o nosso futuro, né? A nossa luta essencial lá na frente, o nosso inimigo central, que é essa estruturação contra e para manter a exploração, né? E aqui focarmos num processo de construção coletiva e muito forte para a gente avançar. Então, acho que está todo mundo de parabéns. Eu acho que, olha, está fantástico esse processo todo de discussão, de debate, de participação, né? Com toda essa energia e esse positivismo que está permeando do diretório, o partido de uma forma geral. Então, eu acho que a gente só vai conseguir melhorar de forma consistente a nossa proposta para que, na hora que chegamos lá com o PSB, a gente conseguir ter uma proposta efetiva e muito boa para o povo de São Paulo, que é quem está sofrendo, que é quem está passando por toda essa dificuldade. Obrigado aí, Bárbara, pela oportunidade aí, me chamar aí nesse abraço a todos. Obrigada, Lê. Paulo, quer fazer alguma fala de fechamento? Eu recebi muitas pessoas aqui com vontade de falar, estava até aqui redigindo um texto, mas acho que seria bacana a gente manter o formato, né, para também não ser injusto com os outros colegas de GTs. Nas últimas 4 edições, a gente manteve esse formato, então peço realmente desculpas, Moema e Raíssa, mas a gente fez essa opção para conseguir cumprir sempre com o horário e com essa mediação feita aqui pela FLB, né, então a gente está recebendo esses comentários. Paulo, quer falar? Posso falar de maneira bastante rápida e, enfim, eu sempre fui um defensor de que nós não tivéssemos esse nosso formato de tempo, mas considerando que nós tivemos poucas perguntas hoje, se as companheiras que queiram falar forem breves, eu não vejo problema. Eu acho que a gente pode sim, contanto que sejam breves, aí sim, em respeito a todos os outros que nem sempre puderam,
a gente pode fazer isso, né? Acho que com muita tranquilidade. Eu só quero observar uma coisa, e aí devolvo a você, Bárbara, para a gente registrar uma coisa que para mim é bastante importante, tá? E aí eu não estou falando apenas como Paulo, companheiro de vocês aqui, que tem o privilégio de estar nesse partido que me acolheu e que acreditou em mim em tão pouco tempo. Eu estava lembrando, eu assinei a minha ficha de filiação no dia 15 de julho, se eu não estiver enganado, foi o dia que o Ciro foi ao bar Tamarimeira. Naquele dia eu formalizei a minha entrada ao PDT. Mas antes de chegar aqui, eu sempre me considerei alguém de esquerda, me considerei alguém que entende as questões que esse país precisa enfrentar, dentre elas a desconstrução desse machismo, dessa misoginia, desse patriarcalismo que é fundante na formação social brasileira. Isso, reiterando o que o Alessandro e todos os outros colocaram aqui, é fundamental, é a base, né, até mesmo para o trabalhismo. Então, o que eu quero chamar a atenção? Antes de estar nessa condição de quem, junto com os outros, coordena o plano, eu sou alguém que acredita em algumas coisas, como todos vocês. Então, eu não iria dedicar horas, e são muitas horas, perdoe-me aqui toda a liberdade em dizer, são muitas horas. E modéstia à parte, assim como vocês, eu também tenho muitas obrigações. E vejo essa minha participação aqui construindo com vocês uma coisa muito preciosa. Então, se eu não acreditasse nisso e na importância de ser democrático, na importância da gente acolher todos e todas, independentemente da sua cor, do seu gênero, da sua orientação, da sua sexualidade, da sua classe social, da sua escolaridade, esse é o PDT é plural, né? Quem ainda não entendeu que o PDT é isso, quem ainda acha, né, que a gente pode ficar dividindo, eu acho que está no partido errado. Perdoe-me, Neto, a minha liberdade em falar isso, mas eu acho que você compartilha disso. Quem não entendeu que é para a gente juntar, eu acho que não entendeu a proposta de um partido que tem, ou seja, aquela rosa como símbolo e que tem o Brizola como um dos maiores nomes. O que eu quero dizer com isso? Que é evidente que este plano que está sendo construído, ele tem defeito. Ele tem tantos defeitos quanto a gente pode dizer, em termos de esforço, para ele ter o dobro de acerto. Os acertos são infinitamente maiores do que os erros. Por quê? Porque ele é resultado desse nosso engajamento. Todos nós temos aqui pelo menos 10 ou 11 GTs, pelo menos aí envolvidos diretamente, um grupo que oscila de 40, 35, 40 pessoas escrevendo, e cada vírgula, cada coisa escrita, a gente fez junto. Então eu quero reconvocar quem tem mais a contribuir, quem pode ensinar mais para a gente, onde a gente está errando, onde a gente pode alinhar o discurso. Veja, não é, eu já disse isso várias vezes aqui, não é fazer uma falsa modéstia, mas vejam só, não é porque eu sou um professor universitário que eu sei tudo, não é porque eu tenho os privilégios que tenho, como homem, branco, classe média, hétero, cis, e toda desgraça, conforme eu sempre brinco, que é tudo aquilo que a gente sabe, que sempre oprimiu, né? Não é porque a gente seja isso que necessariamente a gente não tem uma sensibilidade e não se dedica para as coisas. Então, eu quero convocar vocês que têm críticas, que têm ideias, a nos ajudarem a construir. Como o Alessandro colocou, a gente está dialogando com o PSB, é preciso dizer que esse plano que nós temos aqui, ele é resultado apenas das nossas discussões internas ainda. Nós estamos tentando trazer o documento deles, e detalhe, Alessandro falou, é verdade, eles ficaram admirados com o que viram e leram, né? E nós tivemos o cuidado, ou seja, de dar realmente a atenção necessária a todas as contribuições, não é? Permitam-me aqui, as mulheres, as nossas companheiras da AMT, que tinham uma preocupação inicial, que eu fiz questão, nós fizemos uma reunião para que eu dirimisse essas dúvidas e disse, olha,
não é o projeto do Paulo, do Alessandro, do Neto ou da FLB, é o projeto das mulheres do PDT. Nós estamos apenas sistematizando as ideias de vocês. Então eu vou dizer para vocês que se a gente, oxalá, tomara Deus, a gente eleja o Neto e o Márcio França, é culpa de vocês e minha culpa também, tá certo? Mas se der errado, também é culpa nossa. Então a gente tem que compartilhar. Um time ganha junto e perde junto. Então, eu quero reconvocar vocês todos e todas que têm observações, que têm dicas para estarem com a gente. São pelo menos 10 grupos de WhatsApp, tem os nossos e-mails, tem as discussões, tem a São Paulo Trabalhista toda segunda, e eu queria, então, dizer, vamos discutir, vamos melhorar onde está, vamos deixar claro onde tem dúvida, mas vamos fazer junto, porque a gente pode fazer mais junto. Então, eu queria, desculpa, acho que eu me alonguei aqui, mas eu precisava falar isso, né? Eu estava angustiado para poder dizer isso, porque, olha, não tem o lado de lá e o de cá, tem o nosso lado, é o PDT, nós vamos construir isso junto, tá? Então, fica o meu convite mais uma vez, tá certo? Todas as ações da FLB estão sendo informadas, vocês estão em convites, a gente tem convidado e eu quero reiterar esse convite, tá certo? Então, Bárbara, desculpa, falei muito, fica a seu critério se houver tempo para que os outros possam comentar e a gente segue. Obrigado. Obrigada, Paulo. Vou fazer um breve comentário, que eu acho que indo aí ao encontro da sua fala, Paulo, que eu acho que a gente também, é arrogância nossa, e aí falo nossa também no coletivo, como PDT, a gente achar que esse é o melhor programa de governo, é o que a gente conseguiu fazer, né, no momento de isolamento e pandemia, que a gente não está podendo discutir pessoalmente, que, claro, o nível da discussão é outro, é o documento que a gente conseguiu fazer no tempo que a gente tinha, e acho que a gente tem muito para ir construindo, né, o incrementalismo, ele não faz mal, eu acho que é arrogância nossa achar que ele é o plano perfeito, eu acho que ele está maravilhoso, e fico muito feliz de saber que o PSB tenha se admirado, e acho que a gente está de parabéns, mas acho que tudo a gente pode discutir, rediscutir, é assim que a gente vai aprender e corrigindo se a gente pisou bola e aí, não estou falando aqui do documento só de política para as mulheres, de todos, tá? O nosso teto era 8h30, mas para não ser injusta, já que você abriu, para eu não ficar de chata, vou passar a palavra para quem tinha pedido primeiro, que foi a Moema, e Moema, pedi para você fazer um comentário breve, de fato, de 1 minutinho aí, para a gente poder encerrar, tá bom? Olá, tá ouvindo? Pode falar? Sim, pode sim. Olá, boa noite a todos. É importante ressaltar que as nossas pré-candidatas insiram na prática as propostas da MT com as nossas propostas de pré-candidatas, né? Não, todas estejam engajadas nesse sentido. Esse documento ser um dos alinhamentos das nossas propostas como pré-candidatas. Assim saímos da teoria e passamos para a prática em favor das mulheres. A luta contra o machismo e a violência contra a mulher é estrutural e institucional. Vai desde o âmbito nacional, no executivo, e medidas práticas contra o governo federal, o governo Bolsonaro, e seja também no âmbito municipal e estadual. E também até esse engajamento das mulheres e propostas concretas no executivo e no judiciário. Há também um machismo muito forte no poder judiciário, e para que essas mudanças ocorram em âmbito municipal, estadual e nacional, seja no executivo, no legislativo e judiciário, as mulheres pré-candidatas do PDT devem apresentar propostas concretas para a mudança, para sairmos do documento e efetivamente retornar para a população em medidas práticas. É isso. Aí eu até escrevi aí que, como pré-candidata, depois eu apresento ao GT 25 propostas de projeto de lei para que saiamos da teoria para a prática nas nossas pré-candidaturas. É isso. Muito obrigada pela oportunidade e boa noite. Obrigada, Moema. Manda assim para a gente esse documento. Neto, quer fazer alguma fala final? Com prazer. Eu queria parabenizá-las, né? Paulo, parabéns aí pela coordenação geral. Alessandro, excelente intervenção.
Veja, não tem nada pronto, na verdade, nós estamos fazendo a massa. E mesmo as coisas que, porventura, possam chocar entre governo municipal, estadual e federal, lembre-se, o governo de São Paulo, se Deus nos abençoar, Deus nos honrar, como dizem muitos, e nos colocarem frente a uma prefeitura do porte, que é de um país, né, e a segunda maior do Brasil em importância orçamentária e uma série de coisas, né? Acho que a terceira, primeiro é o país, segundo é o Estado, o terceiro é a capital de São Paulo. Ou talvez o Paulo possa até me corrigir se eu estiver errado com isso, né? Mas isso se ajeita. A necessidade de conversar. O importante é que as ideias venham para cá. Se estão faltando coisas, eu peço às companheiras que possam complementar, mandar as ideias e ver como é que vai poder incorporar todas essas coisas. Porque eu desconheço, e vocês, outro partido que dê tamanho, eu diria, reconhecimento ao papel na questão da mulher, na questão da diversidade, na questão do negro, ou seja, e incorporar tudo isso numa proposta governamental não é uma coisa simples, eu sei disso. Quando eu vou ver lá a proposta que o Márcio está montando, o Márcio olhou por outra ótica. Por isso que a compatibilização, e não é à toa, Paulo, que eles ficaram boquiabertos quando viram o nosso projeto. Porque eles pegaram o seguinte, qual é a estrutura que a prefeitura tem hoje? Aqui por secretaria, vamos ver o que tem em cada secretaria. Pegou aqui a Secretaria dos Direitos Humanos, onde estão as mulheres alocadas lá dentro, é isso? Lá dentro ele vai lá e pega lá no item e fala assim, olha, essa secretaria tem um orçamento de 108 milhões programado para 2020 e abrange tais coisas. E na questão da mulher, e vai e lista para poder procurar e depois, em cima disso, trabalhar. Quando ele vê o trabalho que a gente apresenta, faz assim, é uma coisa bem transversal, porque a gente vai pegar todas as nossas coisas, elas são transversais às diversas secretarias, até porque a gente não concorda com algumas secretarias que estão lá, queremos extinguir umas e acrescentar outras. Essa é a diferença de montar um projeto e que você dialogue com a sociedade de maneira diferenciada. Então, eu creio que o momento realmente é de... Está faltando alguma coisa? Vamos complementar. Não existe esse negócio, olha, já dei minha contribuição, não valeu nada, eu não vou falar mais nada. Não, pode falar. Eu, muitas vezes na minha vida, eu sempre opinei e nem sempre as minhas opiniões foram aproveitadas, mas são ouvidas e vão ser colocadas. Eu acho que dá para colocar tudo, pensando nas diversas coisas que nós teremos. Mas o mais importante, tanto o Alessandro quanto o Paulo resgataram muito bem a importância da unidade interna, e o Paulo, inclusive, foi mais explícito. Se a gente está com dicotomia, está com diferença, não está acreditando no projeto, não é aqui o local. O local aqui é para vir somar, isso aqui é para fazer sinergia, isso aqui é para agregar homens e mulheres comprometidos com a transformação em São Paulo. Então, estamos com uma grande oportunidade. Essa aliança pode efetivamente dar a oportunidade de a gente fazer uma transformação em São Paulo, dar um basta nessas políticas totalmente contra o povo, sem empatia com o povo, e que a gente possa fazer. Estando juntos, papel aceita qualquer coisa, quer dizer, não é para dizer, nós queremos escolher aquilo que efetivamente a gente possa apontar e discutir com o futuro prefeito, que é o Márcio, e o que a gente pode, ao ocupar espaços políticos dentro dessa nova administração, e interferir para as mudanças que nós acreditamos. Você vai olhar lá a questão educação, é claro que a gente vira e mexe e fala assim, queremos sobralizar São Paulo. É óbvio que vai ter que compatibilizar com as ideias que o PSB tem sobre isso, como é que eles tratam a educação em Pernambuco, ou seja, eles também têm ideias. E o casamento das ideias tem que ser sinergético. É a soma deles com a nossa explodindo. Então, eu creio que parabenizar as horas dedicadas ao trabalho não é E tudo aqui é voluntariado, né, Paulo? Não é fácil. Nos horários da gente, você tem que organizar. Então, tanto a Letícia como a Bárbara, que estão hoje coordenando a coisa aqui, eu quero parabenizar e nos colocar à disposição daquelas companheiras, daqueles companheiros que têm a agregar, que, por favor, formalize, agregue, mande para a gente tem o maior prazer de poder agregar tudo isso. No mais, eu só tenho a agradecer a dedicação de todas vocês, a consonância com a MT estadual, com a MT nacional, que é muito importante isso, e, obviamente, vamos ter assuntos que serão
em nível municipal, em nível estadual, em nível nacional, para a gente construir. Agora, a importância de uma Secretaria da Mulher da cidade de São Paulo, se porventura a gente eleitos conseguir restabelecê-la, ela pode influenciar na Secretaria estadual e também na nacional, ou seja, porque o papel e a importância da cidade de São Paulo tem tudo a ver. Perfeito, companheiros? Eu só tenho a agradecer. Bárbara, posso só fazer um último comentário rapidamente? Por favor. Enfim, só reiterando isso tudo, por exemplo, a gente recebeu, e aí queria, por exemplo, falar aqui com a nossa companheira Etelma, a gente recebeu, Etelma, um documento muito legal que você enviou de 2 páginas, com várias políticas para criança e adolescente, que a gente já começou a ler para incluir na proposta. Isso é fundamental. Outro exemplo, a gente, não sei se vocês perceberam, acho que perceberam, a gente tem ali uma defasagem com relação à segurança pública. Nós já estamos correndo atrás para colocar alguns pontos, né? Hoje à tarde, conversando com o nosso companheiro Lucas Prates, não sei se o Lucas está aqui, mas ele chamou a atenção que ficou faltando destacar uma outra coisa específica, moradia, habitação. Então, assim, o documento não está fechado, não está tudo definido, não está tudo certo, nós estamos construindo junto, tá? Então, mais uma vez, eu acho que, claro, eu particularmente não posso, e acho que ninguém aqui, não dá para a gente saber o que realmente aflige a cada um de nós, quais são as nossas questões, às vezes o que é natural, questões entre nós mesmos, é normal, nós somos seres humanos, a vida é assim. Então, eu também não tenho noção de tudo que se passa, como as coisas são. O que eu posso dizer? Que quem estiver realmente querendo ajudar, e eu não tenho dúvida nenhuma de que todas as companheiras que comentaram aqui já ajudaram e ajudaram muito, aliás, eu me sinto constrangido até em falar isso, porque eu sei que tem muita gente que está antes de mim aqui, e já vem discutindo políticas há muito tempo. Quer dizer, eu não sou o abençoado que chegou aqui para dizer por onde as coisas vão, ao contrário, né? Então, queria publicamente também agradecer a companheira Etelma que mandou esse documento, me colocar à disposição de novo, não só a ela, mas a todas as outras e outros que queiram dialogar, para a gente continuar fazendo esse documento bem consolidado. E vejam que coisa interessante. No diálogo com o PSB, o que isso significa? Olha que coisa legal, né? Como o nosso documento está mais transversal e sistematizado, o que isso significa? Que a gente inverteu uma certa lógica enquanto referência. Por mais que eles se coloquem como cabeça de chapa, porque é o Márcio França, ou seja, é o nosso partido que conseguiu. Claro, a gente tem que debater com eles, a gente precisa entender que isso é coletivo. Mas como o nosso documento está mais consolidado, a gente tem uma vantagem nisso. Tá? Então, isso é muito importante para a gente considerar, tá? Era isso, Bárbara. Obrigado. Perfeito. Gente, muito obrigada a todas e todos, companheiros que participaram hoje. Eu acho que o Paulo talvez tenha trazido na fala dele, mas para reforçar, a gente também fez um processo, né, de quando a gente recebeu todos os documentos do GT, né, e o Paulo fez um enorme esforço de conseguir tirar dali tópicos frasais, frases de efeito, e tentar ajustar para ficar um pouco mais padronizado e um pouco mais enxuto, porque também é muito difícil que a gente crie um programa de governo que tenha 200 páginas e aí ninguém vai ler, às vezes nem o próprio PSB. Né? Então, o Paulo fez um grande esforço de concisão. E nesse esforço de concisão, como todos os coordenadores de GTs bem sabem, né, ele acabou deixando uma ou outra diretriz e tentando enquadrá-la, e Paulo, você pode falar melhor do que eu, mas foi um esforço muito grande, e aí eu acho que a gente jogou isso de volta para os GTs, pedindo que os coordenadores de GTs analisassem se fazia sentido, e a gente fez isso dentro da MT, né, mas trago isso porque ficou um pouco mais curto do que era o documento original. Tá? Então, acho que é importante reforçar. Acho que é isso, gente, nos estendemos hoje, peço desculpas, que sei que todo mundo aí tá cansado e tem... O Ale ainda vai fazer mais uma reunião depois daqui, né, Ale? Mas é isso, muito obrigada a todas e todos pela construção e fico com a função aqui de encaminhar para o GT aqui e para a MT todos os comentários. Obrigadão, boa noite a todos, obrigada, Letícia, pela apresentação. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Até a próxima.